Diga glória a Deus. Seja encorajada, seja fortalecida, seja próspera. Caminhe, avance, cresça e floresça. Essa é a palavra de Deus para você nesta semana. Estamos aprendendo sobre o poder da oração. A orar é mais importante do que respirar. Quando respiramos, todo o nosso corpo funciona. Quando oramos, trazemos o céu para ajudar o nosso corpo a funcionar da melhor forma. Precisamos orar em todo tempo. Precisamos orar em todas as situações. Precisamos orar de todas as maneiras possíveis e imaginárias. A nossa oração, ela não pode estar engessada. Acreditar que só fulaninho sabe orar. Acreditar que se eu orar em pé é a única maneira que Deus vai me atender. Se eu orar de joelho é a única maneira que Deus vai me atender. Se eu orar com a cara no pó é a única maneira que Deus vai me atender. De fato, eu posso orar em pé. Eu posso orar de joelho. Eu posso orar com a cara no pó. Eu posso orar sentada. Eu posso orar caminhando. Eu posso orar tomando banho. Eu posso orar tomando banho de mar. Eu posso orar tomando banho de rio. Eu posso orar tomando banho de açude. Eu devo orar em todos os lugares. Eu devo orar de todas as maneiras. Oração traz o favor de Deus e nos impulsiona a agir. Orar é clamar a Deus e agir também. 1 Tessalonicenses 5,17 manda: orai sem cessar. Oração precisa ser algo ininterrupto. Precisamos acordar orando, passar o dia inteiro em oração. Ao ir dormir, orar. Se estivermos sonhando, no sonho, orar também. Como vamos fazer isso? Nós vamos treinar. Quanto mais nós orarmos, mais saberemos orar. Nós vamos orar até saber orar, até saber a hora certa de orar e até saber qual é a oração certa de se fazer. Até lá nós vamos errar. Quando estávamos aprendendo a caminhar, quando estávamos aprendendo a andar, antes de andar, engateamos. Quando engateamos, caímos. Quando estávamos aprendendo a andar, caímos. Mas nem por isso a gente parou de tentar. Tanto é que todas nós caminhamos, andamos, corremos. Nós vamos errar, vamos cair, até que nós vamos aprender a hora certa. Efésios 6,18 fala: orem em todas as ocasiões com a ajuda do Espírito Santo. Olha aí o segredo: pedir a ajuda ao Espírito Santo. E orar como? Com todo tipo de oração. Orar com todo tipo de súplica. Existem diversos tipos de oração. Não é a oração mais importante, não é o tipo da oração mais importante. O mais importante é você estar em espírito e em verdade diante de Deus, com um coração completamente contrito, um coração completamente rendido ao poder de Deus. É você chegar para orar querendo ouvir Deus, querendo que Deus lhe escute, querendo que Deus, ao lhe escutar, lhe transmita o que você precisa, querendo obedecer a Deus mais do que querendo que Deus faça a sua vontade e o seu desejo. 1 Timóteo 2,8 tem uma ordem: quero, pois, que as pessoas orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Aqui está mostrando para orarmos em todo lugar. Levantar as mãos na Bíblia fala de trabalho, as mãos na Bíblia fala de propósito. Ele está dizendo que nós precisamos, em todas as esferas da nossa vida, estarmos com o propósito divino atuando. Precisamos estar separadas do mundo, precisamos estar separadas do opróbrio, do roubo, do engano. Mãos santas significa que estamos andando uma vida de retidão, um trabalho de retidão. E também ele complementa: sem ira e sem discussão. Significa que as nossas emoções, nós precisamos apresentá-las a Deus. Quantas vezes nós estamos cheias de raiva, cheias de mágoa, e vamos orar e nem falamos para Deus que estamos com raiva e com mágoa, como se Deus não estivesse vendo. Deus quer que nós levemos para Ele a nossa mágoa, a nossa raiva, o que a gente não sabe lidar, para aprender com Ele como lidar, o que fazer. E Ele ainda diz mais: sem discussão. Muitas de nós estão cheias de si. Muitas de nós podem ter sido feridas, machucadas, traídas, e essa ferida na alma faz com que nós nos vejamos como as grandes vítimas. Essa é a maior cilada de Satanás. Quando nos enxergamos como a grande vítima, existe um grande vilão. Entretanto, muitas vezes o grande vilão é o marido,
O grande vilão é o pai e a mãe. O grande vilão é o filho que está nas drogas, roubando dentro de casa para poder manter o vício. E nós estamos tão vítimas que estamos cheias de dor e não expomos para Deus essa dor. Não pedimos a Deus que venha nos curar e que venha curar eles. Eles, assim como nós, também foram feridos, também foram de alguma forma machucados, a ponto que estão aprisionados aos seus machucões. Se eles continuarem presos no seu machucão, vão continuar aonde eles estão nos machucando, enquanto nós vamos continuar com uma grande vítima e nada vai se resolver. Nós precisamos baixar a guarda, chegar diante de Deus como um ser humano e estar pronta, estar disposta a perdoar. O perdão vem sempre em primeiro lugar. Perdoar ainda que não queremos perdoar. Perdoar porque vai fazer um grande bem a nós mesmos. Perdoar porque quando perdoamos, Deus vai vir com o sobrenatural para nos curar. Deus vai vir para nos fortalecer. Nós, fortalecidas, vamos saber como orar. Vamos ter a nossa consciência restaurada, a nossa sanidade restaurada, a nossa força restaurada. Quando a nossa força está restaurada, podemos marchar. Quando podemos marchar, começamos a receber as estratégias, começamos a receber o escudo da fé e a espada da palavra para usar, para libertar também o outro. Não existe um grande vilão e uma grande vítima. Existem muitas vítimas e nós precisamos ser curadas e tratadas por Deus para também libertar as outras vítimas. Vejam, muitos anos atrás eu ouvi uma história que me marcou muito. Esse casal, ele contou em detalhes essa história. Já fazem tantos anos que eu não lembro nem o nome do marido, nem o nome da esposa. Mas eu me lembro muito que eu aprendi com eles que a oração, ela rompe todas as cadeias e todas as barreiras, que não existe engessamento para a oração e que quanto mais a pessoa mergulha na oração, mais ela obtém o que ela deseja. Aquele casal era um casal jovem, eles tinham filhos, eram felizes, a esposa amava muito aquele marido, mas ela sempre olhava para aquele marido que era um homem bem desenrolado, que tinha muitas amizades, muita facilidade de lidar com as pessoas, e ela meio que invejava essa facilidade dele lidar com pessoas. Ao mesmo tempo, ela se achava muito tímida, muito retraída, que ela não sabia lidar tanto assim. Um belo dia, ela adoeceu. E naquela doença, faz exame para um lado, vai para médico para o outro, descobrem que ela possuía um tumor maligno, um tumor raro, um tumor nunca visto. Aquela família foi abalada por uma notícia trágica. Era uma notícia praticamente de morte. Um tumor maligno, um tumor raro, um tumor nunca visto, um tumor que deixou a equipe médica toda sem saber o que fazer. Mas aquele casal tinha um diferencial. Eles conheciam a Deus e eles conheciam uma vida de oração. Eles tiveram sanidade para orar. Aquele marido teve muita sanidade porque ele precisava ter mais sanidade do que ela, que estava doente, e ele estava o tempo inteiro cobrindo aquela esposa de oração. A primeira barreira que eles enfrentaram foi para escolher qual ia ser o médico que ia cuidar deles, uma vez que ninguém tinha visto que nenhuma equipe era boa o suficiente, que nenhuma equipe tinha uma experiência positiva para contar. Eles tinham uma grande barreira de quem é que nós vamos escolher. Em oração, eles entenderam qual era o plano que Deus queria para eles e escolheram ali aquela equipe médica. Em seguida, foi barreira em cima de barreira que foi aparecendo. E eles foram, através de uma vida de oração, derrubando cada barreira. O primeiro momento, a equipe que eles escolheram precisava tratar aquele tumor em vários tipos de tratamento, radioterapia, quimioterapia, até chegar num ponto que ele ia encolher o suficiente para ir para a cirurgia. E aqueles tratamentos eram muito caros, o plano não autorizou. Em oração, eles mais uma vez derrubaram aí essa problemática e conseguiram levar o tratamento adiante. Fizeram absolutamente tudo, apoiando um ao outro, cuidando um do outro, em oração. Tudo que os médicos pediram, eles fizeram. Até que chegou o dia que eles iam sentar com a médica para tratar de como ia ser a cirurgia.
cirurgia. Com todos os exames, eles estavam lá no consultório quando a médica foi extremamente verdadeira e deixou eles com o coração na mão. Quando ela colocou os exames e mostrou a eles o que tinha acontecido até ali, que o tumor não tinha regredido como ela esperava, com todo o tratamento que tinha sido aplicado, e que naquele momento ela não conseguia decidir o que fazer, porque de fato ela não sabia o que fazer. Eles ouviram aquilo e com muita paz no coração eles foram para casa naquela noite. Eles tinham uma vida de oração, eles tinham entendido que a oração não é nada que está engessado, que a oração é algo que se faz em todo momento e em todo tempo. Eles tinham compreendido que por mais que aquela médica tivesse estudado, ela estava com um caso inédito. Eles não precisavam ter raiva daquela médica, eles não precisavam se sentir enganados por todo aquele sacrifício que eles tinham feito para fazer todo o tratamento, e o tratamento não funcionou. Não foi um erro médico, foi o que acontece com a vida humana. Não existe um script. Eles foram para casa e eles oraram aquela noite inteira para que Deus viesse sobre aquela médica, que o próprio Deus ensinasse aquela médica o que fazer, qual seria o tratamento, qual seria o próximo passo. Entenderam que eles só conseguiram fazer isso porque eles estavam conectados a Deus. Eles não estavam procurando culpados. Era muito fácil culpar o hospital, culpar a medicação, culpar a equipe médica, culpar quem quer que seja. Mas ao invés de fazer isso, eles foram orar para que Deus trouxesse a solução. E então, na nova consulta marcada, quando eles chegaram na consulta, para a surpresa deles, a médica disse que ela estava estudando o caso, analisando o caso, e de repente ela achou que a melhor conduta era tal e tal e tal e tal, e ela falou qual ia ser a conduta, e eles concordaram. O que a senhora decidir, nós temos certeza que foi o nosso Deus que lhe inspirou e colocou no seu coração. Pode ir em frente, doutora, que vai dar certo. E essa história foi contada porque tudo deu certo. Aquela mulher, ela sofreu, ela perdeu todos os cabelos, ela perdeu toda a beleza, mas ela ganhou uma vida de fé, uma fé robusta. Aquele homem aprendeu mais sobre o poder da oração, que ninguém sabe de todas as respostas, mas Deus sempre tem todas as respostas. Eles se uniram mais e eles hoje contam esse testemunho para a glória de Deus. Aquela mulher que era tímida, que ficou entre a vida e a morte ao longo de toda essa história, recebeu tanto carinho, tanto amor, tanto cuidado de todas as pessoas por onde ela passou, das pessoas que ficavam sabendo, que oravam por eles. Ela começou a se relacionar melhor com todas aquelas pessoas. Ela pôde finalmente ter um relacionamento que ela achava tão bonito, que era o relacionamento do marido dela com as outras pessoas, por ela própria. Deus não apenas a curou daquele tumor raro, como Deus a curou de diversas maneiras, na alma, no espírito, no corpo. Aquele casal orava dia e noite. Aquele casal já tinha uma vida de oração que ficou ainda mais robusta. A nossa vida precisa ser uma vida de oração. Nós precisamos acordar orando, dar bom dia a Deus, pedir a presença de Deus no nosso dia. Vamos cozinhar, é uma coisa trivial, é uma coisa do cotidiano. Pedimos a ajuda de Deus, a inspiração de Deus, ideias novas para fazer o mesmo. Pedimos que Deus esteja conosco no caminho, no trajeto ao trabalho. Pedimos que Deus lá no trabalho nos faça mais útil, nos faça estarmos dentro do propósito dele. Deus tem um propósito para nós, aonde ele nos leva tem um propósito. Deus quer ser reconhecido. Deus está aguardando que cada um de nós peça para ele o que nós estamos precisando. Pode parecer pequeno como for. Como você vai pedir algo grande se você não treinou pedir algo pequeno e não treinou ver o favor de Deus? Ontem eu fui ao médico e aproveitei, o médico era no shopping, para levar 2 itens comigo que eu precisava do favor de Deus para trocar. Eu ganhei em dezembro, nós estamos em março, loja nenhuma trocaria. Mas eu estou orando por ousadia, por coragem, estou orando pelo favor de Deus. Uma das lojas, eu já tinha passado nela e já tinha explicado que tudo que eu queria era trocar o tamanho. Eu ganhei M, mas eu gosto de pijama folgado e eu queria trocar por um tamanho G. E a moça já tinha me falado que não ia ter problema, que eu podia levar. A outra,
eu estava com um problema, porque eu ganhei um colar, eu gostei tanto dele que eu não guardei a caixa. E no dia que eu fui usar, tirei a etiqueta, só que quando eu botei ele no pescoço, eu vi que ele estava me engargalando. Eu não ia conseguir usar o colar. O colar eu estava mais temerosa, mas eu já ia no shopping, então botei para resolver os dois. Quando acabou o meu médico, fui lá para trocar o pijama. E aí eu já entrei dizendo, olha, eu já tinha vindo aqui, tinha explicado que eu queria trocar apenas uma questão do tamanho e a vendedora me disse que eu podia trazer, tá aqui. A moça pegou, abriu, olhou a etiqueta que era do início de dezembro. E ela olhou assim pra minha cara com 1000 perguntas para fazer, mas não fez. Como era só o tamanho, ela disse, tá bom, eu vou pegar o que a senhora quer. E aí quando ela vem, já vem balançando a cabeça e diz, não tem o tamanho ou jeito que a senhora quer, mas eu achei este outro aqui que eu posso trocar para a senhora também, se a senhora preferir. Faça o seguinte, vá ali no provador e já prove, porque eu trouxe também um GG. Então quando ela disse isso, eu já vi que a mão de Deus e o favor de Deus ia continuar comigo. Eu já sabia que era possível trocar, mas quando veio o não tem, eu disse, agora vai dar problema. Mas aí ela já veio também com a solução. Eu vi que ela trouxe o problema e a solução. Ela tinha toda a razão do mundo para dizer, não troco, acabou, não tem mais do tamanho que a senhora quer. Enfim, fui lá, provei e aí realmente tinha que ser o do outro modelo e ela trocou para mim sem nenhum problema. A única coisa foi que ela fez, como a senhora está completamente fora do prazo, não pode haver uma nova troca. Eu disse, não vai ter uma nova troca não, muito obrigada pela sua compreensão. Quando eu já ia saindo dessa loja, o colar estava dentro da minha bolsa e eu já ia me embora. Eu disse, não, esse colar a mulher não vai querer trocar de jeito nenhum. Mas aí eu passei na frente da loja e disse, o que custa eu abrir a minha boca? O não eu já tenho. Quantas vezes nós ficamos no não e não entendemos que Deus pode reverter no sim? O não eu já tenho. Vou lá e vou explicar para ela a verdade. Entrei na loja e dei boa tarde, né? Olha, gente, eu ganhei já faz muito tempo, eu gostei muito, a pessoa que me deu é uma pessoa muito querida. Eu nem guardei a caixa, nós estávamos viajando, guardei apenas ele aqui no saquinho da loja, não tá com etiqueta, porque eu realmente eu já ia ficar com ele. Só que quando eu botei no pescoço, ele tá muito apertado. Então eu queria saber se vai ser possível trocar ou, se não for possível trocar, se é possível de aumentar a corrente para que ele não fique me engargalando quando eu for usar. Ela disse logo que trocar não era possível, mas pediu para ver de perto se era possível aumentar. Perguntou para uma outra, fulaninha tá aí, depois me disse que ia levar uma meia hora e que eu retornasse em meia hora. Eu pedi para ela ser mais rápida, porque eu já estava precisando entregar o carro para meu filho e ir para o trabalho. Ela disse que não tinha jeito, eu disse, tudo bem, no seu tempo eu vou aguardar. E aí eu saí agradecendo a Deus e falando comigo mesma. Quantas vezes nós nem falamos com a pessoa porque nós mesmos já dizemos para nós que não vai ser possível. Fui agradecendo ali aquela lição e daqui a pouco, menos de 10 minutos, a mulher me liga, pode vir, já está pronto. Quando eu cheguei lá, eles tinham botado várias argolas e a corrente ficou perfeita. E eu levei para casa mais essa lição. Então, é uma coisa pequena? É uma coisa muito pequena. Eu podia ter resolvido sem orar completamente, mas eu ia deixar e usufruir da presença de Deus, do favor de Deus, da interferência de Deus. São nas pequenas coisas que nós vamos deixando a nossa fé mais robusta, que nós vamos entendendo como Deus age, que nós vamos ficando mais ousadas. Se nós vamos trocar algo, pedimos a Deus. Se nós vamos comprar algo, perguntamos a Deus qual é o melhor produto, qual é a melhor data, qual é a melhor maneira de comprar. Se nós vamos vender algo, Deus, por favor, nos dá o melhor preço, a melhor venda, traz o melhor comprador. Oração não pode ficar engessada, não tem uma única oração que funcione. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração. Nós precisamos orar em todo o tempo, orar sem cessar, orar pelas nossas necessidades básicas, orar pelas nossas necessidades e prioridades, pelas nossas urgências, pelas nossas emergências, orar pelas nossas guerras, pelas nossas batalhas, pelas nossas conquistas. Orar vai nos colocar para agir. E quando entrarmos em ação, observaremos a atuação do sobrenatural nas nossas vidas. Querida, amada irmã, que possamos orar umas pelas outras, que possamos orar por todas as nossas atividades, que possamos orar sem cessar, que possamos orar todos os tipos de oração, até aprendermos a orar, que possamos orar sempre que quisermos orar, mas que possamos orar sempre que não quisermos, sempre que precisarmos, sempre que estiver
estivermos com preguiça, sempre que estivermos querendo parar, nós vamos lembrar que é tempo de orar. Orar é a única coisa que nós nunca vamos poder parar de fazer. Você pode até parar de comer. Em algum tempo o seu corpo vai resistir. Mas se você parar de orar, o seu espírito começa a minguar, o seu corpo vai minguar, a sua alma vai minguar. Você vai estar separada de Deus. Você vai estar separada do sobrenatural. Você vai estar por conta própria. Nós não queremos e não precisamos mais viver por conta própria. Nós temos aquele que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege, que age a nosso favor. Por que nós vamos viver sozinhos? Então vamos fazer o que é o melhor de fazer, orar para ver o nosso Deus agir. Querido e amado Deus, te agradecemos por mais um estudo, te agradecemos por essa revelação, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu incentivo, te agradecemos por estarmos sendo empurradas e compelidas a ter uma vida de oração, uma vida dedicada de oração, uma vida disciplinada na oração, uma vida que ora sem cessar, uma vida que ora todo tipo de oração, oração em pé, oração caminhando, oração andando, oração comprando, oração vendendo, oração investindo, oração guardando, oração fazendo novas aquisições, oração fazendo novas decisões, oração fazendo novas escolhas, oração fazendo o que é preciso de ser feito, o que é necessário de ser feito. A oração torna um dia normal num dia sobrenatural. A oração torna uma atividade cotidiana numa atividade preenchida pelo sobrenatural de Deus. Louvamos ao teu nome, bendizemos ao teu Espírito maravilhoso que habita dentro de nós e que nos impulsiona a orar. Bendizemos a Jesus que nos ensina que precisamos de oração para nós e para os nossos. Queremos, Senhor, ter tanta presença de Deus, tanto poder na oração para percebermos o teu agir e o teu favor em todas as nossas necessidades. Intercedemos agora, Senhor, pelos nossos maridos. Abençoa eles, Senhor. Dá para eles uma vida de oração. Dá para eles fome e sede de Jesus. Fome e sede do sobrenatural. Fome e sede da verdade. Fome e sede da nobreza de Cristo. Fome e sede da coragem. Fome e sede da ousadia. Fome e sede da sabedoria do Espírito de Deus. Preenche os nossos filhos com a presença viva do Rei Jesus. Que o nosso lar seja invadido pela presença do Espírito de Deus, pela presença de pessoas que oram, que o avivamento chegue em nossa casa, que haja reconciliação, que haja amor, que haja gratidão, que haja paz, que nosso lar seja um pedacinho do céu, que haja compartilhamento, que haja sonhos, que haja conquista, que haja avanço, que haja crescimento, que haja prosperidade, que haja saúde, saúde física, saúde mental, saúde relacional, saúde espiritual, que haja progresso, progresso nas conquistas, progresso nos sonhos, progresso nos trabalhos, que sejamos diligentes, que sejamos ativas, que sejamos verdadeiras discípulas de Cristo, obedecendo a Cristo, clamando por Cristo, que possamos orar juntos, que possamos estar unidos em uma só mente, na mente de Cristo, que possamos dizer sim, aleluia, comecem os milagres, que o sobrenatural de Deus abunde, superabunde nos nossos lares, que haja revelação divina, que a glória de Deus seja o nosso manto, que as nossas noites sejam envolvidas pela glória de Deus e os nossos dias sejam abastecidos pelo poder do sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe muitíssimo, minha querida irmã. Já sabe, deixa o teu joia, o teu legal e convida também outras mulheres. Ore em todo tempo, ore bastante e volte amanhã para orarmos juntas novamente. Aleluia, até amanhã.